Sejam bem-vindos aqui a mais essa aula de hoje, tratando de uma equação de reta. Na verdade, essa questão foi enviada por uma aluna que faz parte do nosso grupo de estudos de matemática. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro e sou professor de matemática e física no Japão, atendendo não só os alunos daqui, mas também, principalmente do Brasil e nesse canal do YouTube. Tá? De antemão, eu já peço aí a todos que, se acharem essa aula interessante, inscreve aí neste canal, deixa ativado o sininho e dá um like aí em todos os vídeos que você, porventura, gostar. Beleza? Vamos para a nossa aula então. Olha só, por minha conta eu nomeei, tá, os pontos principais, que é o ponto A e o ponto B, por onde passa a reta R. Nomeei de C e D os pontos que passam a reta S. Vamos trabalhar primeiro então com a reta R. Bem, quando você se depara com uma questão já dada a figura e já dando também alguns pontos aqui como referência, você vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos nos organizar colocando os dados do exercício. Como eu estou trabalhando só com a reta R, então vamos escrever a reta R, tá? Quem é que forma a reta R? Os pontos A e B. Então eu vou traçar aqui o ponto A. Qual a coordenada do ponto A? Olha só, sempre primeiro se busca onde está o X. O X aqui quanto que é? Menos 2. Então primeiro você coloca o X aqui, que é o menos 2. Ponto e vírgula para separar o próximo número. Qual é o y dele? Olha só, o y dele é 4. Então, você coloca aqui. Agora vamos para a coordenada do B. Primeiro o x. Quanto que vale o x no B? Está exatamente no ponto 0. Então, você marca aqui o 0. E qual que é a coordenada do y? O y está aqui, no menos 2. Então, é 0 e menos 2. Ok, gente? Então, aqui você já tem dois pontos fundamentais para a gente determinar essa reta. Por quê? E agora, qual é a fórmula da reta? Eu posso resolver essa equação de reta de duas formas. Determinando a declividade, né, o coeficiente angular, ou fazendo através de determinantes. Tá? Eu, particularmente, recomendo fazer por determinantes. Tá? Então, vamos fazer aqui, no rascunho aqui, vamos fazer a determinante. Como é que eu monto essa matriz? Assim, olha só, x, y e 1. Então você coloca as incógnitas x, y e 1. Essa terceira coluna você já pode preencher todas com a unidade 1. E aqui nessa segunda linha e na terceira, você copia as coordenadas dos pontos. Menos 2 e 4, menos 2 e 4, 0 e 2. Sempre obedecendo, gente, o x embaixo de x, tá? Do jeito que está aqui. E calculando essa determinante aqui, tem que dar 0. É obrigatório essa condição de igualdade do 0. Como é que você vai resolver essa determinante? Você pode escolher os seus vários métodos, mas é claro que quando uma matriz da forma 3×3, seu determinante você calcula através do método de Sarrus, ou Sarri, né, como alguns professores falam. Então, vamos calcular essa determinante então, pelo método de Sarrus. Vamos lá. O método de Sarrus, ou Sarri, você vai sempre copiar as duas colunas aqui, né? Fora da barrinha aqui. Então fica x menos 2 e 0. Depois a segunda coluna, que é o y, 4 e o menos 2. Ok? Isso aqui vai ser igual a 0. Bem, em seguida você vai separar aqui as diagonais. Então vamos começar sempre pela diagonal principal. O que é a diagonal principal? A diagonal principal é essa diagonal do meio aqui, tá? Que cai da esquerda para a direita. Se fosse da direita para a esquerda, seria a diagonal secundária. Então, vamos separar aqui todas as diagonais principais aqui. Aqui assim, essa terceira diagonal. Feito isso, esse processo aqui, gente, eu sempre, desde estudante, eu já usava esse processo aqui para que eu não errasse nos sinais. Então, eu lembro que criei esse métodozinho aqui, criando aqui dois parênteses, tá? No primeiro parênteses, você vai fazer a soma das diagonais, ou multiplicando as diagonais, tá? Então, vamos lá, olha só. X vezes 4 dá 4x. 4x vezes 1 dá 4x também. Então, copia aqui e tomando cuidado sempre de manter os mesmos sinais que está dando aqui interno, tá? Aqui na segunda diagonal aqui, y vezes 1 dá y, y vezes 0 dá 0. Então, soma o 0 aqui. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Coloca aqui. Agora, vamos para o segundo parênteses aqui. Olha só, o segundo parênteses começa pela diagonal secundária. Então você pode começar aqui, diagonal secundária é essa que cai da direita para a esquerda, né? E faz a conta aqui, 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 0 dá 0,
Não precisa colocar, mas vou colocar só para ilustrar. Agora, cuidado aqui, ó. A segunda diagonal aqui. X vezes 1 dá x. X vezes menos 2 dá menos 2x. Então, você vai colocar aqui menos 2x. Terceira diagonal. Observe que estou obedecendo os sinais aqui dentro, tá? Y vezes menos 2 dá menos 2y. Menos 2y vezes 1 dá, continua dando menos 2y. Então, você copia aqui, menos 2y. Agora, vamos desenvolver isso aqui, ou vamos eliminar os parênteses. Esse primeiro parênteses aqui, eu já posso eliminar de cara, porque aqui fora é um sinal de mais. Então, quando o sinal aqui fora é mais, não vai ter alteração de sinais internamente. Então, vamos copiar só o que nos interessa, que é o 4x mais 4, né? O zero não entra, né, gente? Não precisa. Claro que aqui é igual a zero. Agora sim, como aqui, esse menos aqui é da minha formulinha, tem que multiplicar os sinais internos, então vamos fazer. Vezes zero não precisa, eu não vou utilizar esse zero. Menos vezes menos aqui vai dar mais 2x, certo? Mais 2x. Menos vezes menos 2y vai dar mais 2y, igual a zero. Agora vamos juntar os semelhantes aqui, ó. 4x eu posso somar com esse 2x, então vai dar 6x. Mais 2y mais 4 igual a zero. Pessoal, essa forma aqui já está na forma geral da equação da reta, tá? Então, se eu quiser simplificar essa expressão aqui, eu posso simplificar. Não dá todos os números aqui não são pares, dá para dividir todo mundo por 2, então eu posso fazer aqui uma simplificação. Então vai ficar 3x mais y mais 2 igual a zero. Ou seja, essa reta aqui também será igual, terá a mesma, essa reta aqui tem a mesma declividade, o mesmo coeficiente angular. Então, gente, essa forma aqui é a forma geral, é a equação geral dessa reta aqui, tá? Se você tivesse apresentado essa forma aqui de cima, sem a simplificação, estaria correto, tá? Porém, se tivesse uma questão de alternativa, provavelmente a resposta nas alternativas seria dessa forma aqui, simplificada. Então, fiquem atentos, sempre que puderem simplificar, vocês simplifiquem a equação, ok? Bom, isso aqui é a forma geral. Vamos já aproveitar e fazer a forma reduzida? Como é a forma reduzida? A forma reduzida de uma equação é sempre isolar o y. Nesse caso aqui está muito fácil, por quê? Você coloca aqui o y e passa o restante tudo para o outro lado. O 3x, que é positivo, vai vir para cá como menos 3x. O mais 2 vem para cá, vai ficar como menos 2. Pronto, então a nossa reta R, na forma reduzida, ficaria dessa forma aqui. E na forma geral, seria essa de cima aqui. Então vamos agora fazer a reta S. Bem, então, como nós fizemos anteriormente, nós vamos fazer isso aqui na reta S, mesmo que fizemos na reta R, tá? Eu vou fazer um pouco mais rápido agora, porque agora vocês já se familiarizaram com essa resolução aqui, tá? Então você vai fazer o mesmo procedimento igual a zero. Então, da mesma forma, eu copio aqui as duas colunas, né? X. Então, a diagonal principal, então vamos fazer sempre aquele processinho aqui do parênteses. Resolvendo aqui, ó, x vezes 1 dá 1, vai dar x. Y vezes 1 dá y, vezes 2 vai dar mais 2y. 1 vezes 5 dá 5, vezes 0 vai dar 0. Vou escrever aqui, mas não precisa. Agora, diagonal secundária aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 2 vai dar 2. X vezes 1 dá x, vezes 0 dá 0, mais 0. Y vezes 5 dá 5y, vezes 1 continua dando 5y. Agora aqui nós vamos fazer, isso aqui não precisa mexer, vai ficar x mais 2y. Agora aqui não tem que fazer regrinha de sinais. Menos vezes mais vai dar menos 2. O zero não precisa. Menos vezes mais 5y vai dar menos 5y. Igual a zero. Vamos organizar aqui. Vai ficar x. 2y, olha só isso aqui, ó. 2y com menos 5y vai dar quanto? Menos 3y. O menos 2 ele está sozinho, então vai ficar menos 2 igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral da reta S. Então, essa aqui é a equação geral
Como é que eu faço para fazer a equação reduzida? Como eu disse, basta separar o y. Bom, no caso aqui, vamos começar assim, ó. Deixa o menos 3y aqui e passa os demais para lá. O x vem para cá, vai ficar x menos x. O menos 2 vem para cá, vai ficar mais 2. Agora, como eu quero saber a equação reduzida, procurem sempre deixar o y positivo. Ora, como ele está negativo aqui, você multiplica todos os membros por menos 1. Então, menos 3y vai ficar 3y. O menos x com menos 1 vai dar x positivo. E o 2 positivo vai ficar 2 negativo. Já está na forma reduzida? Não, porque tem um 3 aqui atrapalhando. Então, como o 3 está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Ele vai dividir todos os dois membros aqui. Então vai ficar assim, ó, y igual a x sobre 3, tá? Porque 3 está aqui. E menos 2 sobre 3. Mas, professor, não podia deixar num único denominador? Tipo assim, olha aqui, vou fazer aqui do lado. X menos 2 sobre 3? Claro que poderia ter feito isso aqui também, tá, gente? Mas por que eu deixo na equação da reta? Sempre é bom fazer separadamente, porque esse 1/3 aqui representa a declividade da reta, ou seja, o coeficiente angular da reta, tá? E o menos 2/3 é o coeficiente linear da reta. Mas essa matéria aqui, ela está mais detalhada nos links de retas que eu vou estar deixando aqui para vocês, beleza? Tá? Então, essa aqui é a equação reduzida, tudo bem? Então, eu já respondi aqui as perguntas, qual é a equação, as equações das retas, tá? Então, eu deixei a resposta em duas formas, tanto na forma da equação geral, e na forma da equação reduzida para ambas as retas. Agora, vamos partir para a determinação do ponto I, ou melhor, vamos determinar as coordenadas do ponto I, que nada mais é que a interseção, é o encontro das duas retas. Vamos lá então. Bem, agora a última parte da questão é o seguinte, a determinação desse ponto I aqui, olha gente, tá vendo? Estou circulando aqui com a canetinha. É esse ponto aqui, esse pontinho aqui. Eu tenho que definir quanto vale o x dele, que vai ser negativo, né, porque está à esquerda do zero, e quanto vai ser o y dele. O y dele vai cair por aqui assim, olha, vai dar um número quebrado, porque ela quase chega aqui a menos 1, né? Mas não é menos 1. Agora, observe o seguinte, gente. Quando as duas retas se encontram, você percebe que o x dessa reta R, tanto o x da reta S, é o mesmo valor, que vai dar bem aqui assim, que eu ainda não sei qual é o valor. E vocês perceberam que também que o y de cada um vai cair aqui no eixo y, tá vendo aqui assim? Ele também tem a mesma coordenada, tá? Então, exatamente nesse ponto de encontro, o y de um é igual ao y do outro, concorda? Ora, mas se os dois são iguais, então eu posso dizer que esse y aqui do R é igual ao y do S. Ou seja, esse carinha aqui que está à direita é igual a esse carinha que também está à direita aqui. Então eu posso dizer que o S está x... Tanto faz, tá, gente? Podia começar pelo R também. X sobre 3 menos 2/3 é igual a quem? Menos 3x menos 2. Ou seja, o S é igual ao R aqui, ok? Bom, com isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar o que é x de um lado, o que é número do outro lado. Então vai ficar assim, ó, x sobre 3... Menos 3x vem para cá, vai ficar mais 3x. Então, mais 3x. Agora, os números vão ficar tudo do lado de cá, os números soltos, né? O menos 2 continua aqui. O menos 2/3 vem para cá, fica mais 2/3. Agora, vocês lembram, agora há pouco eu fiz uma... Agora, sempre lembrando que quando você tem uma equação misturada com fração, como esse caso aqui, e nesse caso aqui, o mínimo múltiplo comum é o próprio 3, usa-se o truquezinho que eu sempre falo. Pega esse 3 aqui. Ah, mas se fosse um outro número aqui? Bom, se fosse um outro número, pegaria o mínimo múltiplo comum dos dois, tá? Então, nesse caso aqui, como o mínimo múltiplo é o 3, você vai multiplicar todos os membros por 3. Então, aqui, ó, eu multiplico por 3, aqui eu multiplico por 3, aqui eu multiplico aqui por 3, cuidado, aqui não é menos 2, né? E aqui eu multiplico por 3 também. Bom, por que eu fiz isso? Para eliminar
os denominadores. Olha, nesse caso aqui o 3 corta com o 3. Vai sobrar quem? Vai sobrar o x. Só que aqui, ó, 3x vezes 3 vai dar 9x. Aqui não tem jeito de eliminar ninguém, então vai ficar 9x mesmo. Cuidado aqui agora, ó. 3 vezes menos 2 é multiplicação, então é menos 6, né? Sinal. E esse 3 aqui, eu corto com esse 3 aqui, vai ficar mais 2. Bom, quanto que é x mais 9x? Como eu sempre digo brincando, 1 abacaxi mais 9 abacaxi vai dar 10 abacaxi. Então vai ficar 10x igual a menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Como o x eu quero x sozinho, o 10 tem que passar para cá dividido. Então vai ficar x igual a menos 4 sobre 10. Aqui, menos 4 sobre 10 vai dar o quê? Menos 0,4. E observe aqui, gente, olha só como é perfeita, né? A matemática, ela é perfeita. Exatamente nesse ponto aqui, se você subir aqui, olha, vai dar exatamente nesse ponto aqui, ó, que é o menos 0,4. Bom, como é que eu faço para achar agora o y aqui, ó? O y você basta substituir numa dessas equações aqui em cima. Qual que você acha melhor? Eu tenho certeza que o pessoal vai optar pelo primeiro aqui. Tá? Então, o primeiro vai ficar assim, ó. Vou copiar aqui de novo. Como o meu x vale menos 0,4, então agora, no lugar do x, eu vou substituir aqui por menos 0,4. Então, cuidado aqui, ó. Menos 3 faz parte aqui dessa equação. No lugar do x, eu vou colocar, então, um menos 0,4. E o menos 2 aqui no final. Tá certo aqui? Entenderam? Então, no lugar do x, eu substituí pelo menos 0,4 que eu acabei de calcular. Bom, quanto que dá menos 3 vezes menos 0,4? Então vamos fazer essa conta aqui agora. Olha só, menos vezes menos vai dar mais, vai dar positivo, certo? Positivo quanto? Menos 3 vezes 0,4 vai dar menos 1,2, correto? Menos 1,2. Menos 2. Menos 3 vezes menos 0,4 vai dar mais 1,2. Menos 2. Isso vai dar quanto então, hein, gente? Mais 1,2 menos 2 vai dar menos 0,8. E se você observar, realmente vai perceber que aqui, olha, esse ponto no y vai cair bem nesse ponto 0,8 aqui, ó. Como o desenho aqui ficou muito pequeno, talvez você não observe aqui, tá? Então, esse aqui eu vou chamar de xi e esse aqui de yi. Então, olha, ponto I tem as coordenadas menos 0,4, ponto e vírgula, menos 0,8. Uma coisa que eu quero observar agora, antes de finalizar, é o seguinte: por que eu sempre separo as coordenadas com ponto e vírgula? Exatamente por causa dessas vírgulas aqui. Você já pensou se eu coloco vírgula só aqui? Ia ficar menos 0,4,0,8, ia ficar uma salada mista aqui. Então, por isso que quando vocês forem escrever coordenadas de um ponto, sempre separem os dois valores por um ponto e vírgula, exatamente para evitar confundir com vírgulas de eventuais coordenadas. Beleza? Gente, especialmente aí a Larissa, que pediu essa questão, eu espero que tenham entendido. E os demais alunos aí, todos que quiserem escrever, assim como a Larissa escreveu, podem escrever que eu vou estar atendendo com o maior prazer. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau!